Eu nasci em Juiz de Fora, que é uma cidade da Zona da Mata Mineira, assim. E fiquei lá até 1 ano só de idade. Fui criado em Muriaé, que é uma cidade próxima a Juiz de Fora, e é onde meus pais vivem até hoje, onde eu fui criado. Fiquei até os 16 anos. De lá eu vim para BH. BH é Belo Horizonte, a capital de Minas. E eu vim para estudar. Assim, meu pai é médico. A princípio eu imaginei fazer medicina, a família toda, tia, irmão, cunhada. Mas desisti logo, assim, ainda bem, porque definitivamente não era para mim. A minha avó, por parte de mãe, é libanesa. O oriental, de modo geral, tem uma relação muito íntima com a cozinha, com a culinária. O fato de comer com a mão, de compartilhar, de dar na boca do outro, de sentar à mesa e passar horas. Então, eu não tenho dúvida que isso, de ter a mesa farta, eu não tenho dúvida de que isso me influenciou também, assim. E aí, fazendo uma análise mais profunda, a minha mãe comendo é uma das cenas mais lindas que existe, assim. Então, acho que inconscientemente eu fui numa de agradar a mamãe, assim. E foi-se embora para nunca mais voltar. Eu e o meu amor, foi-se embora me deixando tanta dor, tanta tristeza. Esse é um lugar que eu trago sempre gente que vem de fora, jornalistas do mundo inteiro, chefes do mundo inteiro que a gente recebe em BH. E as pessoas todas, sem exceção, saem daqui encantadas com essa experiência, assim, que não é simplesmente entregar dinheiro e pegar um pão, é muito mais que isso. Eu sou arquiteto, ela tem outras atividades. De repente a gente começou a fazer para o nosso consumo, foi dando certo, e a gente daí inventou um negócio diferente aqui no Brasil, né? Há mais ou menos uns 13, 14 anos nós começamos aqui, nós guardamos as nossas outras atividades e começamos aqui apenas duas vezes por semana, abertos nas terças e sextas de 4 às 6 da tarde. Então a gente experimentava aí o mercado, porque o mercado era muito agora no Brasil está sendo conhecido os pães e outros tipos de pães, mas nos interessavam pães grandes, fermentações muito longas. E aí esse processo aqui a gente foi começando paulatinamente, acostumando e ensinando as pessoas. Como a gente trabalha com processos mais lentos de fermentação, que foi desde o início nossa escolha, né, de trabalho, a gente consegue com isso uma durabilidade maior. Uma baguete, por exemplo, que dure aí 2, 3 dias, né? Sem que ela estrague, sem que mude demais a textura dela também. Esse daqui é um pão, a gente chama ele de zucchini porque a abobrinha em português pode ser como falar uma pequena bobagem, não é isso? Falar uma abobrinha? Entendem bobagens? Então ele é de abobrinha italiana, grelhada, reidratada com azeite e ervas. Isso é uma delícia. Aqui em Minas se come muito abobrinha refogada. E esse é uma abobrinha grelhada, isso é uma delícia e bom com tudo. É bom, então? Eu, quando decidi fazer gastronomia, ainda não existia curso de cozinha profissionalizante, não existia uma graduação em gastronomia. O que existia era um curso de formação, que chamava Cozinheiro-Chefe Internacional. Eu me candidatei para esse curso e, faltando 2 meses para essa prova, eles entraram em contato comigo dizendo que o curso se tornaria um curso de graduação. Eu fiz o vestibular normal e ingressei na faculdade. O Alex era o cara na época que tinha a cozinha que me enchia os olhos, então eu terminei a faculdade e fui para São Paulo trabalhar com ele. A princípio um estágio, por sorte consegui uma vaga na cozinha e fiquei por lá 3 anos. Foi, sem dúvida, a grande escola que eu tive, né? O Alex foi um pai para mim, eu estava longe de casa, então ele, mais do que uma oportunidade de trabalho, o cara me colocou debaixo da asa, me acolheu como filho. Tive a oportunidade de rodar o mundo com ele. Eu saí do Dom para ir para a Europa. Eu fiquei na Espanha, na Catalunha e no País Basco, sempre trabalhando. Trabalhei no Mugaritz um tempo com o Andoni. Depois eu fui para Londres, fiquei 1 ano.
e depois um ano em Bruxelas, num 2 estrelas, chama Le Chalet de la Forêt. Você nunca ia esperar que eu fosse colocar uma música dessa? Nossa, você vai ver que vem, você vai cair pra trás. Ora, pois. Conhece isso não? Eu escutei em Portugal esse. Só com véu, só com véu. Sensacional. Andava eu atrás dela, como um príncipe atrás da Cinderela. Café, Minas é o principal produtor de café do Brasil em qualidade e em quantidade, né? E a maior parte do café produzido no Brasil de qualidade é exportado, mas a gente tem um movimento novo muito forte de jovens que foram para fora do Brasil, que se especializaram em torra, em extração, e hoje em dia em pequenos lugares, em São Paulo, no Rio, que é um pouco o que a academia faz aqui em BH. Né? Ele produz café, ele torra o próprio café e faz vários tipos de extração diferentes lá na academia. E vem do verde aquele dom que a vida traz em ti. Comecei a trabalhar com café, comecei a trabalhar mesmo depois que eu me formei. Mas durante o tempo de escola toda, férias a gente passava na fazenda, né? Participando do mais importante, que é o processo de seca. A diferença do café brasileiro para o resto do café do mundo, primeiro porque a gente não tem uma altitude tão pronunciada como os africanos, Costa Rica, Colômbia, e por algumas outras razões também, né? Porque estão muito próximos do Equador. Se eu fosse produzir café, se a gente produzir café lá no norte, mais próximo do Equador, você precisou de altitude ou de sombreamento. Como, por exemplo, a gente tem na Bahia, né? Que até chega a 1.400, mas você precisa de pelo menos um sombreamento parcial, que é mais ou menos a mesma distância que você está da Guatemala. Tanto que as características de sabor dos cafés da Bahia e da Guatemala têm uma certa semelhança. Agora, o café brasileiro, o padrão de café brasileiro, o que é conhecido no café brasileiro é nozes, mas nozes no mau sentido. Sabe, a nozes do amendoim cru, que é porque, na verdade, o que o Brasil faz é vender commodities, né? Vender volume. E é óbvio que se você pegar um país que produz 50 milhões de sacas e 10% fosse especial, nós estamos falando em 5 milhões. É mais do que a Guatemala, mais do que tudo. E eu acredito que o Brasil consiga produzir café especialíssimo 1% e café especial pelo menos 2%. Nós não estamos falando em 1 milhão de sacas ainda. Eu tenho muitos amigos que falam, quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu preciso é do expresso. Eu não consigo tomar expresso de manhã, porque eu preciso de adaptar o estômago primeiro. E depois de 1 litro a gente toma expresso. Mas eu tomo mais ou menos na média, eu não tomo mais do que 3 expressos por dia. Mas café eu tomo o dia inteiro. Faço. Como é que é isso? No avião da TAP, principalmente. Levo meu moedorzinho manual, levo uma French Press, que não é de vidro, é uma de aço inoxidável, porque senão ela quebra, né? E vou lá para a cozinha e faço o café lá. Aí lá eu lavo depois, eu já sou de casa, já deixo... Já tem algumas atendentes da TAP que me perguntam, vamos ter café hoje? Vamos tomar uma bica daqui a pouco. Eu saí de Bruxelas e fui para Muriaé por um único motivo, assim, na verdade por 2 motivos principais. Eu me sentia culpado por conhecer mais da cozinha europeia do que do lugar onde eu nasci e fui criado. Então era numa de preciso voltar, botar meus pés no chão, deitar no colo da minha mãe, repensar minha vida para dar um próximo passo. Então eu fiquei lá por 2 anos num projeto de tudo que eu trouxe de conhecimento desses 3 anos, esses 5 anos de São Paulo, os 3 com o Alex, mais 3 de Europa. A gente colocou em prática no Benedita, que era um casarão antigo, que a gente trabalhava com reciclagem de boa parte de tudo que a gente utilizava no restaurante. Tinha uma horta orgânica num sítiozinho do meu pai, próximo à cidade, que produzia os vegetais todos, as ervas. A gente trabalhava só com mão de obra local, tudo no forno a lenha.
Então foi um projeto meio de sonho, assim, meio que eu pretendo um dia voltar a fazer. E aí vim para BH, estou aqui há 6 anos, né? Fiquei um tempo num projeto de cozinha brasileira, que é o Trindade. É um lugar, dividi essa autoria com o Fred, que é meu amigo, ex-sócio. E hoje em dia já estou há 2 anos no Alma Chef, que é um centro de gastronomia. Aqui, além de restaurante, a gente tem cursos de cozinha, eu tenho 100 alunos aqui. Um espaço para eventos corporativos, um mercadinho, um pequeno empório. E é o lugar onde eu passo a maior parte dos meus dias. Ponto menos, ponto menos. A gente sempre busca um terceiro momento na harmonização, né? Você tem a expressão do prato, a expressão do vinho, e quando esse casamento é feliz, a gente tem uma terceira expressão, que é o que faz tudo fazer sentido, né? O Alentejo, foi de certa forma fácil pensar nessa história, porque eu acho que tem uma certa semelhança com a cozinha aqui, do estado onde eu nasci e fui criado, que é Minas Gerais. A gente tem uma comida aqui de montanha, a gente trabalha muito com ave, com porco, com cozidos. Então eu acho que, de certa forma, eu me senti em casa para pensar nos pratos. Você viu uma galinha, que é uma galinha caipira, que a gente faz ela confitada, ela é curada de um dia para o outro, depois cozida na própria gordura, até quase soltar do osso. E é um prato conceitual porque a gente usa todas as partes da galinha. Então eu uso as partes mais nobres, digamos, coxa, sobrecoxa para confitar. Eu uso pé, dorso, pescoço, que são, na minha opinião, as partes mais saborosas para fazer um caldo extremamente proteico, bem untuoso, que a gente reduz para glaciar a galinha depois de confitada. E a gente usa os miúdos para fazer um ravioli que é servido ao lado. Então é um prato que carrega muito da cozinha de Minas Gerais, eu acho que tem tudo a ver com o Alentejo, na minha interpretação, obviamente. E que a gente consegue uma potência de sabor muito interessante. Eu confesso que eu tinha uma birrazinha com Portugal há alguns anos atrás. Eu morava em Londres, Portugal. E era uma grande bobagem, era por não conhecer Portugal, isso era pura ignorância. Eu sou hoje em dia um RP de Portugal, assim, eu falo com... cada vez que eu vou a Portugal eu descubro um lugar diferente. Os lugares são apaixonantes, são lindos, as pessoas são muito acolhedoras. Comida não preciso nem falar, é uma cozinha que eu me identifico muito, que eu acho que tem muito a ver com a nossa cozinha aqui em Minas. Uma cozinha que conforta, uma cozinha que é feita em panela para dividir, para compartilhar, para sentar à mesa. Você serve a pessoa que está ao seu lado e divide ali horas à mesa, celebrando a vida.